ser guardião dos recursos públicos estaduais e municipais, contribuindo para o aprimoramento e a excelência da gestão pública em prol da sociedade. Essa é a missão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O TCE tem que ser transparente, célere e inovador. Tribunal do século XXI. Tribunal de Contas do Ceará registra recorde de julgamentos de prestações de contas municipais. 68 processos colocados em pauta nas sessões da primeira semana de funcionamento do plenário virtual. Na entrevista da semana, o auditor do TCU, Odilon Cavalari, fala sobre normas jurídicas brasileiras. Ações do TCE Edu que chegam a Canindé e Paracuru no fim deste mês. E o que foi destaque essa semana no Acontece TV. Olá, o TCE Ceará registrou recorde no número de julgamentos de prestações de contas municipais em 2019. A Corte instituiu diversas ações para dar mais celeridade à análise e julgamento e evitar a prescrição de processos que vieram do extinto TCM. Veja na reportagem. Recorde de julgamentos de processos nos últimos 10 anos pelo TCE Ceará. A taxa de crescimento dos processos de contas municipais foi de 66%, ao comparar janeiro a outubro deste ano com o exercício de 2018. De mais de 2.400 processos de contas municipais julgados em 2018, o TCE registrou, até o final de outubro deste ano, 4.060 processos. A última década foi o período analisado. Pode-se verificar que entre 2016 e 2017 houve uma queda dos julgamentos, momento em que o Tribunal de Contas do Estado absorveu a análise dos recursos municipais. Já no ano seguinte, com o incremento das atividades de julgamento, o total de processos de contas superou o verificado durante toda a década. Ao incluir os dados sobre o julgamento das contas estaduais, a taxa anual alcança 58 pontos percentuais, ao comparar 2019 com o ano passado. O gerenciamento de processos próximos a prescrever, por meio do painel de prazos da prescrição, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, é uma das estratégias do tribunal para aumentar a produtividade. Migrar processos para um único sistema e padronizar a rotina de trabalho também são ações que têm contribuído para dar rapidez aos julgamentos e otimizar os resultados do TCE. O plenário virtual já está acontecendo no TCE Ceará. Na primeira sessão virtual, 68 processos foram colocados em pauta nas sessões de câmaras e do Pleno. Além de otimizar os julgamentos de forma transparente, a iniciativa contribui para a redução de gastos com papel e impressão, custos existentes nos julgamentos presenciais. Com a implantação do plenário virtual, as sessões presenciais darão prioridade a processos mais complexos, possibilitando debates mais aprofundados. Na primeira sessão virtual, realizada pelo TCE Ceará, 68 julgamentos e apreciações entraram nas pautas. Na primeira Câmara, foram julgados 21 dos 22 processos que estavam em pauta, com um pedido de vista pelo Ministério Público de Contas. Na segunda Câmara, houve a apreciação dos 40 processos previstos. Já no Pleno, 6 processos foram levados a julgamento com um pedido de destaque. Isso significa que o processo irá para a sessão presencial na próxima pauta que estiver em aberto. Esse é um dos ambientes em que são apreciados os processos de forma presencial. Já no plenário virtual, os julgamentos iniciam às 10 horas da manhã da segunda-feira e encerram ao meio-dia da sexta-feira, ininterruptamente. A ideia de implantar o plenário virtual no TCE Ceará partiu da presidência. O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, em 60 dias, com apoio da Secretaria-Geral. Com essas sessões virtuais, foi observado a celeridade que ocorreu no julgamento dos processos.
e também a questão de que normalmente as sessões se ocorrem tanto da primeira Câmara, pleno e segunda Câmara, em 3 dias específicos da semana. E a gente observou que houve uma vantagem muito grande, porque simultaneamente ocorreram as 3 sessões no decorrer de toda a semana, do dia 4 ao dia 8 de novembro. Isso dá uma grande vantagem ao colegiado, aos jurisdicionados, porque não impede que, por algum motivo, um conselheiro não possa estar presente numa sessão que seria presencial. Na virtual, a gente já observa que esse problema não ocorreu. O plenário virtual pode ser acessado de qualquer lugar, em todos os dispositivos e a qualquer hora. Para ter acesso, as partes, advogados, jurisdicionados e a sociedade em geral devem realizar o cadastro por meio do Portal de Serviços Eletrônicos, ETCE, e utilizar o mesmo login e senha. O TCE Ceará é o 4º Tribunal de Contas do Brasil a implantar o processo de votação em ambiente virtual, a primeira Corte de Contas a julgar virtualmente todas as espécies processuais e o pioneiro na implantação do plenário virtual entre os tribunais do Ceará. Veja no próximo bloco uma entrevista com o auditor de controle externo do TCU, Odilon Cavalari. E mais, ações de capacitação do TCE Eduque chegam à reta final.